E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver as transformações isotérmicas, também conhecidas como Lei de Boyle. Bom, o que vai acontecer? Nós vamos aqui considerar, para essas transformações isotérmicas, né? Iso vem de igual e térmica vem de temperatura, então mesma temperatura. Então a gente vai considerar aqui temperatura constante. Nesse caso, a temperatura não vai variar. E também nós vamos considerar aqui o número de mols, né, ou massa, também constante. Então, o que isso aqui, que nós vamos analisar? Nós vamos analisar que outros dois fatores que influenciam em gases nós temos, que nós vimos no outro vídeo. Nós temos pressão e volume. Né, como nós temos esses quatro fatores que vão influenciar nos gases. Se a temperatura e o número de mols está constante, a gente vai analisar nas transformações isotérmicas a variação da pressão em relação ao volume. Bom, então vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que a gente diminui o volume. Né? A gente tem uma amostra de gases, a gente diminui o volume. O que vai acontecer? Isso vai ficar mais apertado. Vamos dizer assim, as partículas vão estar mais apertadinhas. Então, o que vai acontecer? Elas vão se colidir mais, né? Vai haver mais colisões, elas vão estar mais juntas e elas vão continuar se colidindo. Nós sabemos, se a temperatura não vai variar, o estado de agitação é o mesmo. Mas como elas estão mais próximas, porque o volume diminuiu, vão haver mais colisões. Se vai haver mais colisões, isso vai ter mais colisões, só que, nesse caso, eu estou especificando mais colisões com o recipiente. O que isso quer dizer? Nós acabamos de ver, nós vimos no outro vídeo, que colisão com recipiente representa a pressão. Logo, você tem mais colisões com recipiente, aumenta a pressão, né? Porque a pressão de um gás é a colisão de suas partículas com o recipiente. Então, de onde que a gente saiu? A gente diminuiu o volume, o que aconteceu? Aumentou a pressão. Por que isso aconteceu? Diminuiu o volume, as partículas ficaram mais próximas, né? Só abrindo parênteses, elas vão continuar sem ter interação molecular, né? Continua sendo muito menor do que do estado líquido e do estado sólido a densidade do gás. Porém, em relação ao estado inicial, as partículas estão mais próximas. Mesmo assim, é uma distância muito grande, mas está um pouco menos do que do início. Então, vai haver mais colisões com o recipiente, isso vai aumentar a pressão. Então, a gente pode ver, diminuiu o volume, aumentou a pressão. Aqui, volume, eu já vou colocar aqui, que pressão e volume são grandezas para os gases inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando uma cresce, a outra decresce. Então, a gente vai ver a representação disso num gráfico. Nós vamos colocar aqui, variando no eixo Y, a pressão. Variando no eixo X, vamos colocar o volume. Nós sabemos, quando um cresce, o outro decresce. Então, a curva, né, que vai representar corretamente essa função é uma curva mais ou menos deste jeito. É mais ou menos assim. Pergunta, por que não é uma reta? Né? Por que não é simplesmente isto? Bom, porque experimentalmente em laboratórios foi mostrado que isso não é uma relação linear. O que isso quer dizer? Não é baseado em função do primeiro grau. E a gente sabe que função do primeiro grau vai dar uma reta. Não é baseado, é como se fosse uma exponencial. Porque tem esse tipo de curva. Para ser mais específico, esse tipo de curva se chama hipérbole. Né? E o que a gente pode perceber que essa curva está representando? Aqui começa a aumentar a pressão. Né? Quando começamos a subir aqui, a pressão começa a aumentar. Mas a gente pode ver aqui, quanto maior vai ficando aqui no eixo Y, mais vai vindo para cá, né? Aqui, ó, tá aqui. Agora, eu aumentei um pouco a pressão, já diminuiu. Aumentei mais um pouco a pressão, já diminuiu no eixo X. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode representar pressão e volume deste modo. A partir de uma equação, nós sabemos que o nominador de um lado do igual é
diretamente proporcional ao nominador do outro lado. Agora, o nominador de um lado é inversamente proporcional ao denominador do outro. Por quê? Porque quando um cresce, o outro vai decrescer. Então, nós podemos dizer que pressão, né, numa equação com volume é igual a alguma coisa, não importa. Vou colocar aqui esse negócio estranho aqui. É alguma coisa dividido por volume. O que isso está querendo dizer? Quando o volume aumentar, vai diminuir o valor da pressão, né? Porque essa divisão vai dividir por um número maior, vai dar um resultado menor. Agora, quando o volume diminuir, né, vai aumentar a pressão. Né? Então, são inversamente proporcionais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar multiplicando aqui para esse lado o volume. Né? O que isso quer dizer? Multiplicar para os dois lados pelo volume. Nós vamos ficar aqui PV, né, pressão vezes volume, é igual a essa coisa estranha aqui. Ou, melhor dizendo, que PV é constante. Então, o que isso quer dizer? Se nós mantivermos a temperatura constante, ou seja, for uma transformação isotérmica, e a quantidade de massa não mudar, a multiplicação pressão vezes volume vai ser uma coisa constante, vai ser sempre igual. Então, o que nós podemos escrever? Se nós temos, por exemplo, o estado 1 e o estado 2, ou seja, no estado 1 eu tinha uma certa pressão e volume, e no estado 2 eu tenho uma outra pressão e um outro volume, isso sem mudar o número de mols, sem mudar a temperatura, nós podemos dizer que P1 vezes V1, que é a pressão e volume no estado 1, é igual a pressão 2 vezes V2 no estado 2. Por que isso vale? Porque pressão vezes volume é constante. Então, pressão vezes volume do começo é constante. Pressão vezes volume do final também é constante. Então, isso vai ser igual. Né? E nós estamos considerando o 1 e 2 como sendo no começo e o 2 sendo no fim. Né? Depois, eu tinha uma certa pressão e volume. E no 2, eu mudei essa pressão e esse volume. Se uma transformação isotérmica, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Por quê? Porque pressão vezes volume é uma coisa constante. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.